Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? A tia nunca mais apareceu por aqui, não é mesmo? Mas eu resolvi vir aqui novamente para poder a gente conversar sobre algo que nós estamos comemorando esses dias e é uma data muito especial. Vocês sabem do que eu estou falando? Eu estou falando da Páscoa! Isso mesmo! Você sabe o que é a Páscoa? Já sei o que você vai me dizer. Você vai falar que são ovos de chocolate. Ou então o coelhinho. Mas será que é isso mesmo que é a Páscoa? Hoje nós vamos saber o que realmente nós comemoramos na Páscoa. A palavrinha Páscoa significa passagem. E teve alguém que passou da morte para a vida. Será que você sabe de quem eu estou falando? Não? Então a gente vai descobrir agora. Então, vamos para a história. Há muito tempo atrás, no início de todas as coisas, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, todas as plantas e os animais, toda a natureza. Deus viu que tudo era muito bom. Então, Deus resolveu criar alguém para tomar conta de tudo isso. Ele então criou o homem e a mulher. Para o homem, ele deu o nome de Adão. E para a mulher, ele deu o nome de Eva. Adão e Eva. Esses aqui foram então primeiro o homem e a primeira mulher. Deus ficou tão feliz com Adão e Eva que ele resolveu colocar eles em um jardim, a coisa mais linda do mundo. No jardim tinham plantas, gente, que davam vários frutos diferentes. Vocês aí gostam de frutas? É? Sério? Eu gosto muito de melancia. E você? Qual é a sua fruta favorita? Que legal! Fruta faz muito bem à saúde. Só que tem uma coisa. Deus, quando fez o jardim, tinha uma árvore que ficava ali no meio, que era chamada de árvore do bem e do mal. E ele disse para Adão que eles não poderiam comer do fruto daquela árvore, porque senão eles iriam morrer. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram daquele fruto proibido. Então, gente, algo muito ruim aconteceu. O pecado entrou no mundo. E sabe o que o pecado faz? Ele deixa o coração da pessoa sujo, triste, sem vida, só querendo fazer coisas erradas. E o pior é que todo mundo ficou assim, desse jeito, com o coraçãozinho triste, sujo pelo pecado. Mas Deus nos ama tanto, mas tanto, que ele já tinha um plano para resolver isso. Ele resolveu então mandar o filho dele sair de lá do céu e vir aqui para a terra para nos salvar do pecado. Eu estou falando de Jesus! Deus mandou o seu filho vir aqui para a terra para deixar então o nosso coração limpinho de novo. E como será que ele fez isso? Vamos descobrir! Quando Jesus veio a esse mundo, ele falava do amor de Deus para as pessoas. Ele também curou muitos doentes e ajudou muita gente. E o mais importante, ele nunca fez nada de errado. Ele não tinha pecado. Mas acontece que algumas pessoas não gostavam de Jesus. Aliás, elas não achavam que Jesus tinha vindo de Deus, tinha sido enviado por Deus. Então, elas odiavam tanto Jesus que elas resolveram que ele deveria morrer. Só que Jesus sabia que isso também fazia parte do plano de Deus para poder salvar o homem do pecado. Ele precisava morrer para depois ele voltar à vida. Vamos ver como isso tudo aconteceu. Ele então se entregou, foi preso e pendurado em uma cruz. Sim, foi assim que o Filho de Deus morreu. Jesus morreu crucificado, mas ele mesmo se entregou. Como uma ovelhinha muda, ele foi para a cruz sem reclamar,
porque ele sabia que tudo isso fazia parte do plano de Deus. Então, depois que ele morreu, desceram Jesus da cruz e colocaram ele em um lugar assim como esse, em um sepulcro, e tinha uma grande pedra para poder fechar o lugar. Mas não precisa ficar triste não, porque a nossa história não acabou por aí. Passaram-se 3 dias e em um domingo, Deus fez Jesus viver de novo. Jesus ressuscitou! Ele estava vivo de novo! Que coisa boa! Então, Jesus foi se encontrar com os seus amigos. Olha, imagina só como os amigos de Jesus ficaram felizes em saber que ele estava vivo novamente. Mas que coisa maravilhosa! E na frente dos amigos dele foi que então Jesus subiu aos céus. Jesus então subiu, ele voltou para o seu Pai, que é Deus, e está lá no céu, então vivo, gente. Quer dizer que Jesus não está mais morto, ele está vivo, ele ressuscitou. E foi assim que Jesus venceu o pecado. E todos aqueles que creem que ele é o Filho de Deus, então também passam da morte para a vida, assim como ele passou. Você sabia disso? Todos aqueles que acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, também se torna filho de Deus. E aí, o coraçãozinho que era sujo pelo pecado, agora fica limpo, fica alegre, fica feliz, com vontade de fazer coisas boas, com vontade de agradar a Deus, de deixar Deus muito feliz. Mas então, o que isso tem a ver com a Páscoa? Lembra que a gente falou lá no início que Páscoa significa passagem? Que alguém passou, alguém muito importante passou da morte para a vida? Quem sabe me dizer o nome dele? Isso mesmo, Jesus! Ele é a nossa Páscoa. Ele então passou da morte para a vida. Ele ressuscitou. Que bom, gente! É isso então que nós comemoramos na Páscoa, a ressurreição de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história e até o nosso próximo encontro. Beijo! Tchau!